Jesus Cristo, nosso Deus, ele faz um convite para todos nós no livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 28. E ele diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isto é uma promessa de Deus para o seu povo. Mas nós precisamos entender claramente que é para quem vai até ele. Mas no versículo 29, Mateus 11, 29, o nosso Deus diz: Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O que eu quero expressar com essa palavra? Jesus fez promessa que se nós tomarmos o jugo dele, nós vamos ter paz na nossa alma. E hoje nós vimos que muita gente não consegue ter muita paz. Ou não aprendeu dele, ou não foi até ele. Mas a palavra de Deus diz que para nós chegar a Cristo, nós precisamos ir pela palavra de Deus, pelo livro sagrado, pelas instruções da palavra de Deus. Eu não posso me aproximar de Jesus se não for pela palavra de Deus, pela palavra que ela está escrita. Eu preciso estudar, eu preciso ler ela, eu preciso meditar, eu preciso ter revelação, e assim nós podemos caminhar com Jesus, observando a palavra de Deus. E mais uma coisa, quer dizer, os irmãos, que nós não podemos ter uma revelação humana, nós precisamos de uma revelação divina. E para nossa revelação divina, nós precisamos ter uma responsabilidade nessa caminhada com Jesus. E eu sempre tenho expressado que a salvação ela é graça, é um favor imerecível, é grátis, ela não teve custo nenhum. Mas para nós permanecer na graça, nós temos que sofrer uma transformação, que é uma conversão. E quando chegamos a uma conversão, nós vamos ter sinais na nossa vida dessa conversão, que o Senhor Jesus vai se revelar pela sua palavra na nossa vida. Se nós cremos na salvação e até mesmo cremos em Jesus e não sofremos transformação nenhuma, então com certeza essa graça ela não foi manifestada, porque esse livro sagrado nos ensina e nos diz, até mesmo o apóstolo Tito, ele expressou assim, que a graça de Deus há de se manifestar a todos os homens, ensinando a renunciar toda a impiedade. Então a graça, a salvação, quando um homem ou uma mulher recebe, ali nós já começamos a aprender da palavra de Deus. Ali já nós começamos a desvaziar do nosso pecado. E nós começamos a caminhar pela palavra de Deus, pela justiça de Deus, observando os mandamentos, a palavra de Deus. E quando nós entendemos assim, nós não andamos mais de nós mesmos, mas nós começamos a andar agora por esta palavra que é a vida. Por muitas vezes nós não ser bem instruídos, nós não temos um bom ensinamento, um bom relacionamento com a palavra de Deus, por falta até mesmo de uma instrução. Mas esse livro sagrado, a palavra, ele é a nossa instrução. Então se nós estivermos entendendo e compreendendo, com certeza nós iremos caminhar e vamos ter resultado. Eu sempre expresso aos irmãos, à igreja, que um cristão tem que ter os sinais de Cristo, ele tem que ter os sinais do Espírito Santo, do novo homem, da nova criatura que precisa estar conosco. Aqui no livro de Tiago, é importante nós analisar o texto, que Tiago 3,13, olha a recomendação de Tiago para cada um de nós. Até a palavra de Deus aqui nos vai dar um esclarecimento, que as atitudes de cada homem, de cada ser humano, vai revelar quem nós somos. As atitudes da nossa vida, nosso comportamento, ali vai revelar quem nós somos. Se nós somos realmente nascidos de Deus, nós somos nova criatura, nós somos pessoas que nascemos de novo, e se realmente Jesus é com nós. Eu quero ler aqui 3,13 e vai dizer assim: quem dentre vós é sábio, entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ele relata aqui que é um comportamento.
E nós vamos ter que mostrar pelas obras, as nossas atitudes. Então aí nós vamos saber quem somos. E é importante, ele vai dizer, que nós precisamos entender, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão, de sabedoria. E nós sabemos que esta sabedoria, ela só vem pelo Espírito de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não tivermos um relacionamento, nós não vamos ter essa sabedoria. Ele não está falando de sabedoria humana, ele está falando de sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto. E todos nós devemos entender que precisamos receber a sabedoria que vem do alto. Se é para viver na nossa sabedoria, nós vivíamos como nós estávamos antes da conversão. Então Deus deseja que nós andamos pela sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela realmente vai nos contrariar em muitas áreas. Se o irmão ou a irmã aceitou a Jesus e nunca é contrariado pela palavra de Deus, alguma coisa pode não estar correta. Porque o nosso Deus, ele sempre vai contrariar os seres humanos que vivem na sua própria carnalidade. Mas ele vai se revelar para nós viver em santidade. Se nós não tiver santidade, é muito difícil nós poder ver algo de Deus acontecendo em nossas vidas. E ele continua dizendo assim o texto, mansidão. Então mansidão é uma característica de um homem de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. Você já não fala por você só, você já fala com certo conhecimento do Espírito Santo, com revelação do Espírito Santo. Mas ao versículo seguinte, vai dizer assim, mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintas contra a verdade. Ele está dizendo, se alguém tem essas características de ser invejoso, uma pessoa invejosa, ela não consegue receber algo, porque ela deseja dos outros não pertence para nós. O invejoso só deseja algo que é de outra pessoa, deseja ter e não tem, porque a inveja é um problema muito sério, ela impede bênçãos ao ser humano. Então Deus não deseja que nós sejamos pessoas invejosas. Um crente é livre de ser invejoso. E nós temos que apenas a desejar a Cristo e viver a Cristo. E assim Deus pode muito fazer uma grande obra em nossas vidas quando nós temos que entender. Mas olha, para nós entender, depois ele vai dizer assim, mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Sentimento faccioso é toda aquela pessoa que sempre está meio revoltado, sempre está meio agitado. Ele não consegue entender que isso é um sentimento faccioso, um homem revoltado, um homem nervoso, o Espírito de Deus não entrou ainda. Ele está dizendo, se você é um homem revoltado, sentimento faccioso, é invejoso, não mintas contra a verdade. Não diga que o Evangelho de Cristo transformou, porque ele não transformou ainda. Ele transforma, sim, o Evangelho de Cristo transforma, Cristo transforma. Mas se nós temos essas características, Deus deseja que cada um de nós reconhecemos essas pobrezas nossas, para que o Espírito de Deus tome as nossas vidas e faça uma grande obra. Então é importante nós realmente reconhecer que tem coisas que nós saímos fora da realidade e temos perdendo as bênçãos de Deus, e o desejo de Deus é que nós sejamos abençoados. E quando somos abençoados, nós vamos sentir que algo aconteceu com nós. Então ele nem mintas contra a verdade. Mas no versículo seguinte, nós continuamos o texto, que é 3,15, olha que ele vai dizer assim, essa não é a sabedoria que vem do alto. Se você é faccioso, você tem sentimentos malignos, você é invejoso, você é uma pessoa revoltada, essa sabedoria que está com nós não é a do alto. O nosso Deus deseja que a sabedoria venha do alto, para que esteja em nossas vidas. E ele vai dizer assim, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Terrena, animal e diabólica. Nós vamos precisar entender que existe uma sabedoria só do homem. E quando a sabedoria é só do homem, não há transformação em nossa casa, em nossas vidas. Porque é uma sabedoria humana. Aí a morte de Jesus ficou de lado. Não vai somar em nossa vida, nós continuamos com a nossa sabedoria. Deus quer que a sabedoria venha do alto, e quando ela vem do alto e nós entendemos, nós somos pessoas abençoadas. Mas o que eu quero expressar aqui, que nós podemos entender de onde é a nossa sabedoria. Ela é do Espírito Santo. Se é do Espírito Santo, tu tem que ter relacionamento, tu tem que ter compromisso, você vai sentir no seu coração o desejo de um relacionamento com a palavra.
seguir a Jesus, e Jesus estará fazendo uma obra. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14, olha que vai dizer a palavra de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, se a sabedoria é humana, tu não vai conseguir se sujeitar a Deus, e até mesmo porque o nosso Deus faça uma obra na tua vida, porque ainda é natural, a sabedoria é humana, ela não é do alto. E ele vai dizer assim, porque se lhe parece loucura, humanamente não tem coisa que para ti não é pecado, tem coisa para ti que é normal, mas para Deus não. Agora, quando nós temos a sabedoria que vem do alto, nós temos coisas que só pelo Espírito de Deus para acontecer. Como que nós vamos se desviar de uma artimanha satânica ou de uma maldição se eu não tenho a revelação do alto? Eu estou apenas o irmão, só analisando a sua própria vida sem base das Escrituras. Então o nosso Deus vai dizer assim, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se eu não tenho um relacionamento com o nosso Deus, eu não vou entender muitas coisas espirituais. Então, eu preciso entender as coisas espirituais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dizer, uma pessoa tem um amor incondicional, é só quem tem um relacionamento com Jesus. Senão, tu não vai amar como Jesus amou o próximo. E nós amar a Cristo e aos demais seres humanos. Então, precisamos do amor incondicional. E ele vai dizer aquilo, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele não é guiado pelos outros, ele é guiado pela palavra de Deus, e pela palavra de Deus é que ele vai andar segundo essa palavra de nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então é importante nós entender muito claro o que o nosso Deus vai dizer. Mas deixa eu voltar aqui para o texto, depois ele vai dizer assim, irmãos, a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, o animal ou diabólica. Pode ter uma sabedoria diabólica e ela enganar muita gente. Então que Deus ajude a nós não ser enganados. Aqui mesmo em Tiago 3 e o versículo 6, olha que o nosso Deus vai dizer aqui sobre uma sabedoria diabólica. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Quando a pessoa tem uma sabedoria maligna e tem reações malignas, o diabo pode usar a boca, a língua. E ele vai dizer assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, já pensou? Uma pessoa com sabedorias malignas e desejando mal para outras pessoas, falando mal de outras pessoas, expressando maldade, essa pessoa pode sofrer grandes problemas se essa pessoa não estiver revestida no poder de Deus. Então, a língua tem o poder por quê? Porque tem um espírito maligno junto com aquela pessoa que está expressando. Aquela pessoa não está falando pelo Espírito Santo e nem com aquela sabedoria humana, mas diabólica. Então, o diabo é para matar, roubar e destruir, e se nós não tivermos consciência, acabamos falando coisas que vai contaminar e vai trazer problema. Então, que Deus abençoe ao meu irmão e à minha irmã para entender a palavra de Deus e ser abençoado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quer dizer aí, meu irmão e minha irmã, que a sabedoria de Deus repose sobre o irmão, a bênção de Deus de sabedoria repose sobre o irmão, porque não adianta nós querer apenas Jesus e se não temos a sabedoria que vem dele, que nós caminhamos por ele. Ele quer nos dar vitória, ele quer nos sarar, ele quer nos dar vida. Então que Deus abençoe esse irmão e essa irmã em nome de Jesus, amém? Que a graça esteja com nossos irmãos, amém?